paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 21 e versículo de número 15 ao 17, que vai nos dizer assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos Jesus restaurando Simão Pedro para o ministério. Jesus restaurando a ele para um grande propósito. Existem homens e mulheres que passaram aqui por fases difíceis. Nós sabemos aqui que não foram fáceis as fases que Simão Pedro passou. E aqui Jesus estava restaurando a ele para que ele pudesse ver os propósitos de Deus. Deus sabe, irmãos, que tem fases que pessoas aqui enfrentaram que não foi fácil para você. E você sabe muito bem que se o Senhor não te restaurar, você não consegue viver os propósitos de Deus. Eu acho lindo a forma que Jesus, ele trata Simão aqui, mesmo após Pedro ter negado a Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele não nos descarta quando nós erramos. Mas ele deixa bem claro: eu conto com você para um chamado, para um propósito. E hoje eu estou conversando com homens e mulheres que erraram. Com homens e mulheres que já falharam, que ainda falham até hoje, mas o Senhor está dizendo: eu não abro mão de você, eu não abro mão do propósito que eu tenho contigo, e se você me ama, você vai cumprir os meus propósitos na sua vida. Simão amava o Senhor, e você sabe que você ama a Deus, mas você diz: Deus, eu já falhei muito, Senhor. Senhor, eu acho que eu não estou apta, eu acho que eu não sou digno de viver esse propósito. E o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor que te capacito, que te ajudo, que te sustento. Rabacandarasto. Eu não abro mão de você como eu não abri mão de Simão. E eu estou te restaurando de dentro para fora, para que você possa viver os meus propósitos. Jesus não queria que o chamado, o ministério de Pedro, a vida e a história dele fossem marcadas pelo momento em que ele negou a Jesus 3 vezes. Tem situações na nossa vida, irmãos, que Jesus nos restaura para que o nosso erro não venha marcar a nossa história como se fosse o final dela. Porque quando olhamos para a história de Simão e nós vemos ali ele negando a Jesus, chorando amargamente, se nós não conhecêssemos o final da história, nós pensaríamos o quê, irmãos? Que era o final de Simão. Acabou para ele, negou o mestre. Só que Jesus, irmãos, ele não lança fora aqueles que erraram, aqueles que falharam, mas se arrependeram. No passado você pode ter falhado, no passado você pode ter errado, mas o Senhor está dizendo: eu não abro mão de você, eu escolho pessoas improváveis para um grande propósito. Simão era uma escolha improvável, mas Jesus o escolheu. Eu estou conversando com homens e mulheres que são escolhas improváveis. Mas Jesus está dizendo: eu te escolhi, te restauro para você ver cada propósito meu na tua vida. Declare comigo: Jesus me escolheu e eu creio que ele está me restaurando para que eu viva os propósitos dele. Jesus me escolheu e eu creio que ele está me restaurando para que eu viva os propósitos dele. Sim, meu irmão e minha irmã, Jesus não abre mão de você. Jesus não abre mão do que ele tem contigo, e ele me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: da mesma forma que eu restaurei a Simão porque ele errou, eu estou restaurando você porque você já errou e você sabe do que Deus está falando. Todos nós temos falhas, irmãos. Todos nós passamos por fases da nossa vida, no nosso passado, que em algum momento da nossa história nós fomos tentados a negar a Jesus e muitas vezes falhamos, negamos. Mas o Senhor está dizendo: eu não abro mão de você, mesmo sabendo que você falhou, mesmo sabendo que você já erraria, porque o Senhor Jesus sabia que Simão ia errar. Você observa isso de maneira muito clara quando Jesus disse para ele: quando te converteres,
Ou seja, você ainda não está convertido. Mas você vai se converter. Mas você vai mudar. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Sabe o que Jesus estava deixando bem claro? Eu sei que você vai falhar, mas eu não abro mão de você. Eu vou repetir para alguém entender. Jesus já sabia que você ia falhar. Mas Jesus não abriu mão de você. Ele não abre mão de você. Declare comigo, o meu Jesus está falando comigo e ele não abre mão de mim. O meu Jesus está falando comigo e ele não abre mão de mim. Jesus perguntou a Simão se ele amava a Jesus mais do que os outros. E Simão disse, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Quando Jesus me restaura, quando Jesus te restaura, é porque ele tem uma missão para a nossa vida. Jesus tinha uma missão para a história de Simão Pedro. E eu estou conversando com mulheres, com homens, que Jesus está dizendo, eu te restauro para viver minha missão. Eu estou te restaurando para que você viva o meu propósito na sua vida. Simão foi o único discípulo que Jesus chamou de pastor. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus entregou algo especial para aquele que falhou, mostrando que Jesus sabia da falha, Jesus sabia da imperfeição, mas Jesus não abria mão dele porque ele era a escolha dos céus. Tem homens e mulheres que estão me ouvindo agora que você já disse, Senhor, desista de mim. Senhor, desista dos propósitos que o Senhor tem comigo, escolhe outro melhor, escolhe outra melhor. E Jesus está dizendo, eu tenho algo exclusivo para você. Eu escolho você e não abro mão da sua vida. Simão, você vai apacentar os meus cordeiros, você vai ser pastor, Simão. Aí novamente Jesus perguntou de novo pela segunda vez aqui. Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, pastoreia as minhas ovelhas. Tu é pastor, Simão. Você acha que Simão estava entendendo aqui essas perguntas de Jesus para ele? Não, mas Jesus estava restaurando ele. Tem momentos que você não vai entender nada. Tem momentos que você vai achar que Jesus está lhe rejeitando, mas não, ele está lhe restaurando. Porque ele sabe as formas de nos restaurar, Jesus sabia. Simão negou 3 vezes, então ele precisa 3 vezes proferir que me ama para que ele venha ser restaurado. Parecia que Jesus estava perguntando ali para Simão, irmãos, de uma maneira que era para machucar a ele, porque o próprio Simão fica triste. O próprio Simão não entende por que Jesus perguntou tantas vezes, como se Jesus tivesse dúvida do amor de Simão. Tem momentos que parece que Jesus não acredita no nosso amor, irmãos. Tem momentos que vai aparecer na minha e na sua história que Jesus está tocando em algumas feridas para nos machucar mais. Jesus está dizendo, não. As feridas que eu estou tocando em você é para lhe restaurar. Porque Jesus, irmãos, ele não coloca band-aid na ferida suja. Jesus não coloca ali um curativo, sabe? Para fechar a ferida do jeito que está, para depois infeccionar, dar problema e vir até a morte para a pessoa, não. Ele vai limpar a ferida, então ele vai olhar, ele vai passar a mão, vai ter momentos que vai doer, só quem teve ferimento aqui sabe que limpar o ferimento dói, tirar aquela terra, tirar aquela areia quando é acidente, alguma coisa assim que a pessoa cai, se machuca, fica areia, tem que limpar tudo, não é assim? Pois é, vai ter momentos que Jesus vai limpar a ferida, sabe? Ele vai tocar, e você sabe que a ferida quando ela está aberta, ela dói, a ferida de Simão estava aberta. Tinha pouco tempo que Simão tinha negado a Jesus, então a ferida estava muito recente. Então quando Jesus pergunta pela 3ª vez, Simão se entristece. Porque ele pensa, Jesus está duvidando do meu amor para com ele. Jesus não está acreditando que é verdade. Imagino eu que ele tenha pensado, será que Jesus está lembrando que eu neguei a ele 3 vezes, por isso ele está falando dessa forma comigo? Será que Jesus não me quer mais como seu discípulo? Porque imagine, irmãos, comigo, eu estou conjecturando o pensamento de Simão nesse momento. Você vai observar pelas palavras dele aqui, ó, versículo 17. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez, tu me amas. Você observa aqui que Simão fica triste, por quê? Porque Simão não estava entendendo, irmãos. Por que Jesus está perguntando? Ele está duvidando. Ele não está acreditando nas minhas palavras. É por isso que ele está insistindo tanto. Mas não era, irmãos. Jesus estava querendo restaurar Simão.
Porque esse mesmo Simão que estava dizendo que amava Jesus aqui 3 vezes, foi o mesmo Simão que havia negado a Jesus 3 vezes. Então Jesus não faz, irmãos, a obra pela metade, mas ele faz a obra por completo. E Jesus sabia, eu não posso restaurar Simão somente uma vez. Eu não posso restaurar Simão somente 2 vezes. Eu preciso restaurar Simão 3 vezes. Então eu preciso ir no profundo da ferida dele. Eu tenho que limpar, porque eu tenho uma grande obra com ele. Quando Jesus tem uma grande obra na nossa vida, ele não vai nos instruir, nos direcionar a tomarmos a direção que ele tem para a nossa história sem nós estarmos preparados. Primeiramente, ele vai nos restaurar. E através dessa palavra eu vejo Jesus restaurando homens e mulheres aqui, que ele tem uma obra. Você já falhou, você já errou no seu passado, você já negou a Jesus, mas ele está dizendo: eu te escolhi, não abro mão de você. Jesus poderia muito bem falar essas palavras aqui para João. Jesus poderia muito bem falar essas palavras aqui para Levi, para Tiago, mas Jesus escolheu Pedro, porque ele não abria mão de Pedro. Eu estou conversando com homens e mulheres que Jesus está dizendo: eu poderia escolher qualquer um outro, que tem pessoas disponíveis, viu? Tem pessoas melhores do que nós, irmãos, mas Jesus nos escolheu e ele quer nos restaurar para que a gente possa viver os propósitos dele na nossa vida. O próprio Jesus deixou bem claro: eu sei que você vai falhar, mas eu não abro mão de você. Eu sei que você vai falhar, mas eu conto contigo para uma obra. Mesmo você sendo falho, Simão, eu não abro mão da sua vida. E hoje Jesus diz para você: minha filha e meu filho, mesmo você falhando, eu não abro mão de você. Eu tenho um negócio contigo. Eu sei as tuas falhas, sei das tuas imperfeições, sei aquilo que você precisa se libertar, mas não conseguiu ainda. Porque tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que estão dizendo: Senhor, escolhe outro, escolhe outra. Por quê? Porque eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não tenho. O Senhor está dizendo: eu sei do que você precisa, eu sei do que você necessita e eu vou providenciar na sua vida. Só creia que eu sou Deus que providencia o que você precisa para você viver os meus propósitos. Não é sobre a força do seu braço. Não era sobre a força do braço de Simão. Você vai ver aqui em Lucas 22, versículo de número 31 ao 34, vai nos dizer assim, ó: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Jesus deixou bem claro: Simão, eu sei que você vai me negar. Simão, eu sei que você não está preparado. Você está dizendo que você está preparado, mas você não está. Quando você se converter, ou seja, eu sei que você vai mudar. Você entende, irmãos, que Jesus, ele sabe do nosso futuro. Ele sabe quem são aqueles que vão mudar. É por isso que ele não abre mão de você. É por isso que ele não abre mão dos propósitos que ele tem contigo. Porque ele sabe que você vai mudar sim. Ele sabe que você vai ser transformado por ele. Jesus sabia da transformação de Simão. E Jesus deixou bem claro: eu sei que você vai falhar, mas também sei que você vai ser transformado. Versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Simão estava autoconfiante, achando que ele poderia ser aprovado sem passar pelo que Jesus falou. Mas Jesus, quando fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Mesmo Simão sendo autoconfiante, Jesus deixou bem claro: eu conto com você, mas você ainda não está pronto. Mas você ainda não está preparado, preparada. Tem momentos que a gente vai achar que está preparado. Tem momentos que a gente vai achar que está preparada, mas não estamos. E Jesus às vezes permite as fragilidades que você não entende, as fraquezas, para você entender que você é falho. Simão achava que ele era mais crente do que todo mundo. Simão achava que ele era melhor do que os discípulos. Os outros discípulos, irmãos, poderiam falhar. Na mente dele era assim, mas ele não poderia. Então, tem momentos na minha e na sua vida que nós pensamos que somos melhores do que os outros. Então, Deus permite as falhas para a gente entender que não somos nada. Que é Ele quem nos capacita. Que é Ele quem nos escolhe. E nós somos imperfeitos e falhos. E vivemos diariamente pela graça e não por aquilo que nós podemos fazer humanamente falando, não pela força do nosso próprio braço e nem pelo nosso próprio entendimento. Versículo 34. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Jesus deixou bem claro: você vai falhar, Pedro, já estou lhe avisando antes. Mas mesmo você falhando, eu não abro mão de você. Você vai ver aqui, ó, ainda em Lucas 22, versículo de número 61 e 62. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo.
Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ou seja, as palavras de Jesus se cumpriu. Pedro, ele acabou falhando, sim, mas aqui nós vemos em João, capítulo de número 21, versículo de número 15 ao 17, Jesus restaurando a Pedro, Jesus deixando bem claro, eu não abro mão de você. E hoje, através dessa palavra, irmãos, eu vejo Jesus restaurando homens e mulheres, dizendo para você, eu conto contigo para uma obra, mas Senhor, eu já falhei. Senhor, eu já neguei o Senhor. Ah, Senhor, tantas coisas já me aconteceram, eu tô meio fraca na fé, eu tô meio fraco, e o Senhor tá dizendo, eu sabia que você falharia. Eu sabia que você iria errar, mas eu não abro mão dos propósitos que eu tenho contigo. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Só o nosso Jesus, só o nosso Pai faz isso aqui. Amar, abraçar, acolher e restaurar aquele que negou a Ele. Você um dia já negou Jesus. Com seus atos, com as suas atitudes, com as suas palavras, com algum pecado que você fez, mas o Senhor está dizendo, eu te restauro. Eu te restauro para que você viva os meus propósitos. Declare comigo, eu recebo de Deus restauração para que eu viva os propósitos dele na minha vida. Eu recebo de Deus restauração para que eu viva os propósitos dele na minha vida. Jesus deixou bem claro, Pedro, você vai ser pastor. Pedro, eu não abro mão do que eu tenho contigo. E hoje Jesus está falando com homens e com mulheres que estão me ouvindo agora. Eu não abro mão do que eu tenho contigo, pois grandes coisas eu farei na tua vida. E através da tua história te restaurarei, para que você possa viver os meus propósitos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos pelo teu amor, pela tua graça, Pai, pela tua infinita misericórdia, porque é o Senhor, meu Pai, quem nos abraça, é o Senhor quem nos ajuda, é o Senhor quem tem misericórdia de nós constantemente. Obrigada, Senhor, pela tua restauração. Eu creio, Senhor, que da mesma forma que o Senhor restaurou a Simão, aqui o Senhor está restaurando homens e mulheres, que o Senhor tem um propósito grande com eles, mas eles falharam, mas eles estão cansados, estão exaustos, precisando de uma restauração tua, mas o Senhor, meu Pai, hoje está dizendo, eu restauro, eu não lanço você fora. A obra que eu farei na tua vida será completa, eu não abro mão de você. O Senhor sabia que Simão falharia, mas que ele seria restaurado. E eu creio, Pai, que pessoas que estão me ouvindo agora estão sendo restauradas para uma grande obra, porque tu és o Deus Xarabacandarasturabaia, que não abre mão dos teus propósitos, dos teus desígnios na vida dos teus filhos. Obrigada, Senhor, por confiar coisas extraordinárias na mão de pessoas, Pai, que falharam, na mão de pessoas que erraram, mas estão sendo restauradas porque se arrependeram. Simão chorou amargamente, ele se arrependeu. Tem homens e mulheres aqui que se arrependeram e o Senhor vai restaurar por completo a história deles, Pai, de maneira extraordinária. E o Senhor deixa bem claro, eu não abro mão das minhas promessas, eu não abro mão dos meus desígnios, eu não abro mão do que eu tenho contigo, pois eu sou o Senhor que te escolhi e sabia que você falharia, mas eu não abro mão de você. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai,
Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Jesus, ele restaurou por completo a Simão, ele está restaurando você. E ele diz para você hoje: eu te restauro para que você possa viver os meus propósitos. Eu te restauro porque eu tenho um plano na sua vida. Nós precisamos agradecer diariamente, porque Jesus não lança fora o pecador, mas ele nos restaura por completo e nos inclui nos planos e nos projetos dele, mesmo nós não sendo merecedores. Você vai observar aqui que o único discípulo que Jesus chamou de pastor foi a Simão, aquele que errou, mas foi restaurado. É como você. Deus tem algo extraordinário na sua vida. Mesmo você tendo falhado, o Senhor vai te restaurar e vai te usar como instrumento dele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.